Todos os anos, em vinhedos ao redor do mundo, milhões de toneladas de uvas são colhidas e transformadas em vinho através de um processo fascinante e detalhado. Mas você sabia que existe uma maneira tradicional de fazer vinho, onde até os pés entram em cena? Prepare-se para descobrir como os vinicultores produzem os melhores vinhos, utilizando um método antigo e artesanal, que combina tradição, técnica e muita dedicação. Você já ouviu falar sobre a produção de vinho feita com os pés? Essa técnica tradicional foi usada por séculos em diversas regiões do mundo. Hoje em dia, a produção de vinho conta com tecnologias avançadas que tornam o processo mais rápido e eficiente. Mas em algumas vinícolas, o antigo ritual de esmagar as uvas com os pés ainda é usado. Não por necessidade, mas como uma forma de homenagear a história e o trabalho artesanal que deram origem a essa bebida tão apreciada. Este método é capaz de trazer resultados únicos e especiais na produção de vinhos. Embora seja um processo bem tradicional e trabalhoso, ele ainda é responsável por produzir os melhores vinhos. A colheita começa com a escolha do momento certo para pegar as uvas. Isso depende de vários fatores, como o tipo de uva, a localização da vinícola e as condições do clima. As uvas precisam estar maduras, mas sem passar do ponto. Se ficarem muito maduras, o vinho pode ter muito álcool e pouca acidez. As uvas crescem melhor em climas mais amenos, mas se bem cuidadas, podem resistir até a invernos mais rigorosos. Quanto mais maduras as uvas estiverem, mais doce será o vinho. Por isso, os viticultores tentam esperar o máximo possível antes de fazer a colheita. À medida que as uvas crescem na videira, elas acumulam açúcares derivados da fotossíntese. Antes de começar a colheita, os viticultores e enólogos fazem uma avaliação cuidadosa das uvas para determinar o momento ideal para a colheita. Eles consideram fatores como o conteúdo de açúcar, a acidez, o pH e o sabor das uvas. Esses dados ajudam os viticultores a decidir o melhor momento para colher. A colheita geralmente começa em setembro, marcando a época em que todo o esforço do ano começa a se concretizar. Só na Califórnia, mais de 3 milhões de toneladas de uvas de vinho são colhidas anualmente. Os trabalhadores percorrem as vinhas, selecionando as uvas maduras e saudáveis dos cachos. Os viticultores procuram uvas que tenham uma cor uniforme e a pele intacta, sinais de que estão na maturidade certa. Uvas danificadas, descoloridas ou afetadas por doenças são descartadas. Para garantir que todas as uvas colhidas estejam em perfeitas condições, são feitas amostras de diferentes partes da vinha. A colheita é feita manualmente, com os trabalhadores cortando os cachos de uvas com tesouras especiais para não danificar a planta. Eles cortam os cachos o mais perto possível do galho principal da videira, com muito cuidado para não machucar as uvas. Durante a colheita, é essencial evitar esmagar ou danificar as uvas, pois qualquer dano pode prejudicar a qualidade do vinho. As uvas recém-colhidas são colocadas em cestas para serem transportadas até a adega. No transporte é importante não aplicar pressão excessiva sobre as uvas, para que elas não se quebrem e liberem suco, o que poderia afetar o processo. As uvas são muito delicadas e precisam ser tratadas com cuidado. Dependendo do clima e da distância entre a vinícola e a adega, pode ser necessário manter as uvas em uma temperatura adequada durante o transporte. Isso é ainda mais importante em climas quentes, pois o calor pode causar fermentação precoce ou danificar as uvas. O objetivo é reduzir o tempo entre a colheita e a chegada das uvas à adega, para minimizar o risco de deterioração e garantir que cheguem em perfeitas condições. Quando as uvas chegam à adega, elas passam por uma inspeção inicial para verificar sua qualidade. É fundamental garantir que as uvas estejam limpas e sem impurezas ou resíduos. Além disso, as uvas são pesadas para registrar a quantidade total recebida. Esse registro é essencial para o controle e acompanhamento do processo de vinificação. Antes de pesar, é importante que os recipientes usados estejam bem limpos e desinfetados. Isso é importante para evitar a contaminação do mosto e do vinho final. O processo de pesagem das uvas é uma etapa fundamental na produção do vinho, onde as uvas maduras são esmagadas para liberar seu suco, que depois será utilizado na fermentação. Embora atualmente as máquinas sejam usadas para essa tarefa, na maioria das vinícolas comerciais, em algumas pequenas vinícolas, o tradicional esmagamento manual com os pés ainda é mantido.
Quem participa desse processo deve lavar bem os pés e as pernas para garantir que estejam limpos e livres de sujeira. Isso é essencial para manter a higiene durante o processo. Os pés são desinfetados com uma solução suave para garantir que nenhum micro-organismo indesejado seja introduzido no mosto. As uvas são colocadas em um recipiente grande e resistente como um lagar, que deve estar limpo e preparado. Esse ritual, que já existe há séculos, começa com uma etapa conhecida como corte. Essa é a parte mais difícil do processo, quando as uvas ainda estão inteiras. Durante o corte, os trabalhadores entrelaçam os braços e se movem lentamente em fila no lagar, esmagando as uvas de forma sincronizada para extrair a polpa e o suco das cascas. Eles fazem isso com muito cuidado para que as uvas não se quebrem demais, liberando suco de forma controlada. O movimento é suave e uniforme, para evitar que as sementes sejam esmagadas demais, o que poderia liberar sabores amargos no suco. Os trabalhadores se movem livremente ao redor do lagar, garantindo que as cascas das uvas fiquem submersas na superfície. À medida que as uvas são esmagadas, o suco se mistura com as cascas e as sementes. Esse processo, chamado de maceração, é fundamental para extrair os sabores e compostos desejados do mosto. O tempo de maceração pode variar dependendo do tipo de vinho que está sendo produzido. Durante esse processo, é importante observar a cor e o aroma do mosto. Depois que as uvas foram esmagadas e passaram pela maceração para liberar seus sabores, é hora de extrair o suco do mosto para continuar a produção do vinho. O mosto é transferido da área de esmagamento para a prensa, onde é carregado de forma controlada e uniforme. A prensa começa a funcionar, aplicando pressão gradualmente sobre o mosto. Essa pressão permite que o suco seja extraído das cascas e sementes, separando dos outros componentes sólidos. É importante aplicar a pressão de forma lenta e cuidadosa para evitar danificar os sabores e aromas delicados do vinho. O suco que sai da prensa é coletado em um recipiente separado, onde continuará seu processo de fermentação. Uma amostra do mosto é retirada para avaliar sua qualidade, analisando seu sabor, aroma e composição química. Depois da extração, os restos sólidos da uva, conhecidos como orujo, que ficam na prensa, podem ser coletados e reciclados para outros usos, como a produção de fertilizante. Uma vez extraído o suco das uvas e separado das cascas e sementes, o mosto passa por um processo de fermentação e envelhecimento. Etapas cruciais para a produção do vinho. Elas permitem que o mosto se transforme em vinho e desenvolva seus sabores e características. O suco recém-extraído é transferido para um recipiente adequado para a fermentação, como um barril de carvalho ou um tanque de inox. O tipo de recipiente pode influenciar o sabor do vinho, já que materiais e tamanhos diferentes podem trazer características únicas ao produto final. A levedura é adicionada à mistura de mosto para iniciar a fermentação alcoólica. As leveduras são micro-organismos que consomem os açúcares presentes no mosto e os transformam em álcool e dióxido de carbono. Esse processo pode durar de alguns dias a várias semanas, dependendo de fatores como a temperatura e a quantidade de açúcar presente. Os grandes tanques de fermentação geralmente são refrigerados, e o monitoramento da temperatura é essencial para o sucesso da fermentação. Durante esse processo, a densidade do mosto é acompanhada para determinar quando a fermentação se completa. A densidade diminui à medida que os açúcares são transformados em álcool. Quando a densidade se estabiliza, significa que a fermentação terminou. Após isso, o vinho pode passar por um período de envelhecimento em barris de carvalho. Esse envelhecimento é fundamental, pois permite que os sabores do vinho se desenvolvam e se aprimorem com o tempo. A duração do envelhecimento do vinho varia de acordo com o tipo de vinho e as preferências do enólogo. Pode ser de meses ou até anos. Durante esse período, amostras do vinho são retiradas para avaliar sua qualidade e desenvolvimento. Enquanto o vinho envelhece na madeira, ele perde parte de seu volume devido à evaporação. O líquido evaporado e desaparece literalmente no ar, através do topo do barril. Esse processo de evaporação tem um efeito concentrador no vinho, tornando-o mais denso e intensificando seus sabores e aromas à medida que envelhece na madeira. Antes de ser engarrafado, o vinho passa por processos de clarificação e filtração, etapas essenciais para eliminar partículas sólidas e sedimentos. Esses processos melhoram a clareza, estabilidade e aparência do vinho, além de garantir sua qualidade.
Um aspecto crucial no engarrafamento é evitar que o ar entre, pois o oxigênio pode transformar o vinho em vinagre. As garrafas de vidro colorido protegem o vinho da luz solar, que também pode afetar seu sabor. O uso da rolha para fechar as garrafas é uma tradição antiga, pois cria um selo hermético, mantendo o vinho protegido. Após o engarrafamento e o fechamento com rolha, o vinho está pronto para ser distribuído e consumido. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário do que achou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer